Estamos de volta e agora a gente tem como prometido, uma palestra sobre tecnologias do audiovisual, mas mais especificamente sobre tecnologia de projeção de imagem, inclusive porque o cinema já faz muito tempo, né? Deixou de ser um espaço apenas focando na exibição, mas também na tecnologia como uma forma de atrair os espectadores para as salas de cinema. Então, no debate de agora, que se chama O Mercado e as Novas Tecnologias para a Exibição Cinematográfica, a gente vai ter exibidores e fornecedores trazendo as atualizações, as novidades nas técnicas de projeção para os cinemas e também eles vão falar também um pouco sobre como melhorar a experiência de quem vai ao cinema agora nessa reabertura. Sim, é muito importante a gente ouvir, né, os especialistas falando sobre isso. Para isso, a gente trouxe como moderador desse painel Ricardo Ferrari, diretor de vendas para a América Latina da Cinionic. Ricardo, tudo bem? Você está por aí já? Já estou por aqui, sim. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer recebê-lo por aqui. Fique à vontade para apresentar os demais convidados. Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Marcelo, a Cris e a todo o pessoal envolvido na organização da ExpoCine. Efetivamente, o evento está surpreendendo, apesar de ser online, a interação e a participação do público tem sido fantástica, a gente tem acompanhado desde ontem toda a interação, e para nós é uma honra fazer parte e ser um dos patrocinadores do evento, porque nós acreditamos que este é o evento do mercado para a América Latina. Agora eu gostaria de primeiramente, agradecer a participação do Marcos Barros, o CEO da Cinesystems, do Juan, o CEO da Kelonic, e ao Claudinei, que é o CEO da Cinema Brasil, da Cine Brasil, das quais nós vamos hoje agora conversar um pouco sobre essa parte tecnológica. Então, a todos o meu boa tarde, muito obrigado por estarem participando conosco, e vamos começar o nosso bate-papo tentando trazer para os nossos amigos exibidores e demais parceiros aquilo que a gente entende sobre a evolução tecnológica que nós estamos enfrentando, apesar da pandemia, apesar das situações complicadas que estamos vivendo nestes últimos meses, mas acreditando que, de uma maneira ou de outra, esta evolução e esta interação, essa percepção tem que ser necessária, não só do ponto de vista técnico, mas como ponto de vista do futuro. Então, a minha primeira pergunta para todos vocês, e eu gostaria de ouvir o ponto de vista de cada um, é: a era laser, como vocês enxergam que exibidores, integradores e prestadores de serviço estejam preparados para absorver essa tecnologia? Quais são os benefícios que essa tecnologia pode trazer pelo ponto de vista de cada um? Marcos, você começa? Bom, boa tarde a todos, obrigado para esse pessoal da ExpoCine, pelo Ricardo, pelo convite. É uma honra participar com vocês aqui, em especial num momento tão difícil para nós todos, né? Bom, nós já estamos usando laser há alguns anos nos nossos cinemas de São Paulo, e a gente vê isso realmente o futuro natural, né, da exibição. É uma tecnologia que hoje ela já é viável economicamente, já foi viável economicamente. Ela traz para o lado do consumidor uma estabilidade, né? Você vai ver a mesma imagem, né? Não tem aquela oscilação provocada pelo desgaste da lâmpada. Do distribuidor também, que ele vai ter a certeza que o filme dele vai ser sempre apresentado da forma que ele foi concebido, né? E também a questão de manutenção, que é uma coisa sensacional. Não tem que ficar mantendo lâmpada em estoque, um custo, se você tem um custo muito menor de energia.
a questão do meio ambiente, isso também tem um impacto positivo. Então, nós somos já adeptos dessa tecnologia, gostaríamos, lógico, de iniciar um processo de substituição dos projetores antigos por esse novo sistema. Claro que agora, obviamente, não é hora da gente falar nisso, mas eu acredito que somos bastante entusiastas dessa tecnologia. Juan, você do ponto de vista de integrador, quais são os benefícios, quais são as premissas, quais são as colocações que você teria a contribuir conosco? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Parabenizar aos organizadores por demonstrar aqui um compromisso em momentos como esses, colocar todo mundo no mesmo lugar para poder conversar sobre a indústria num momento como esse é bem importante. Parabéns para todos eles e, de novo, obrigado pela oportunidade. Ao respeito do laser, eu acho que, independente da economia, que é evidente, a economia operacional, ainda temos alguns elementos a resolver, tipo custo de aquisição, que são complicados, e as possibilidades de financiamento que estão começando a aparecer, talvez facilitem um pouquinho mais esse processo. Né? Eu não vejo, a dia de hoje, a possibilidade de transformação dos cinemas com lâmpadas de xenon para laser de uma forma sistemática, mas sim vejo que os complexos novos têm que estar olhando para essas novas tecnologias sem excusa. A economia operacional é clara, a economia energética é clara e o rendimento ambiental também é evidente. Então, nesse sentido, não temos a menor dúvida. Só não acho que a indústria esteja ainda preparada para fazer um deployment como se fez com a eliminação dos sistemas analógicos para digitais. Claudinei, e você, do ponto de vista de prestador de serviço, o que o laser traz para você em termos de benefício no serviço que você oferece ao seu cliente, no serviço que você presta ao seu cliente, seja em caráter de manutenção, seja em caráter de implementação, quer dizer, como você analisa esse ponto de vista? Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a toda a organização da Expocine. Parabéns pela ótima organização, né? Está sendo a gente nos bastidores estamos recebendo deles. Bom, em relação ao laser, é a nossa coqueluche, né? A cereja do bolo atualmente. Como prestador de serviço, as novas tecnologias, os novos projetos que estão em andamento, a minha obrigação como técnico é ofertar sempre a melhor opção para o cliente, né? Menor custo, melhor qualidade, a opção mais viável. O laser, nesse momento, dependendo do projeto, ele significa 50% de redução no custo de eletricidade. A manutenção, para mim, é ruim, porque não tem manutenção, a gente não consegue. O laser está aí, quem já tem Cine System, Cine A, o CI, para dizer que o laser não tem manutenção. É um sonho, né, para o exibidor, mas para nós é um pesadelo. Então, o sistema de uso, eu faço jus das palavras do Juan, né? Não é momento para a gente falar muito sobre isso, mas os novos projetos têm que ser falados sim, né? O ideal é que você consiga já agregar isso, porque quando você põe na ponta do lápis para fazer as contas dos valores fixos, né, dos custos fixos, você vê que é muito grande a economia. O laser, ele te dá 30 mil horas, né, 30, 40 mil horas, sem precisar trocar lâmpada, te dá uma qualidade de imagem superior à lâmpada e muito, muito fora da realidade. Quando você já teve a oportunidade de assistir uma projeção laser, sente a diferença como se você estivesse andando de uma BMW saindo de um golzinho.
para ser bem mais prático, né? A diferença é muito grande. E o fato de você não ter manutenção é porque não tem desgaste, você não precisa ter lâmpada de reserva, isso é um custo que tem que se preocupar. Às vezes você precisa de lâmpada, o fornecedor não tem lâmpada para te entregar. A gente tem vários casos de lâmpadas que você instala e dali um mês ela dá problema, então precisa de garantia. Às vezes também não tem essa garantia. O laser não acontece isso. Eu acho que o laser é um futuro que tem que ser pensado não distante, tem que ser uma coisa mais próxima. Talvez com alguns incentivos, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante a colocação de cada um de vocês, e isto denota a percepção individual do exibidor, do integrador e do prestador de serviço, mas a gente percebe que todas as percepções convergem para o mesmo ponto. Independentemente do ponto de vista de cada um, a convergência ela é igual, ou seja, existe a necessidade desta implementação tecnológica, uma vez que essa implementação tecnológica ela vem oriunda dos estúdios também, que solicitam que cada vez mais os seus produtos tenham uma exibição glamourosa, melhor, com mais brilho, mais contraste, mais realce. Então, acho que tudo isso vem de acordo com isso que nós estamos conversando. O mais importante, eu acredito, dentro de que cada um expôs aqui, é o fato de que nós temos algumas realidades que são iminentes ao processo. Como você mencionou, economia, como o Marcos Barros comentou em termos de qualidade, e como o Juan comentou o fato do futuro, mesmo que não seja uma implementação agora, é uma situação do futuro. Agora, como vocês veem o cinema para poder absorver isso? Vocês acham que o cinema, hoje, com esse processo de reabertura, ele conseguiu amadurecer tecnologicamente? Ele conseguiu, durante esse período, absorver algo de diferente em termos destas tecnologias? Como vocês encaram isso? Marcos? Quando você fala nesse momento de reabertura, você está se referindo ao Covid? Exatamente, ao pós-Covid. O pós-Covid é um negócio que a gente, eu acredito que ninguém sabe exatamente como vai terminar, quando vai ser o tal do pós-Covid. Eu acho que hoje a resposta seria não. O setor, na minha opinião, não está preparado para investir em absolutamente nada que não seja aquilo que ele precise para funcionar no dia seguinte, né? Eu acredito que, em termos de amadurecimento da tecnologia, acho que sim. Acho que quem já está usando está mostrando para os demais que é extremamente interessante, né? Até agora. E acredito que seja um desejo de todos os exibidores hoje ter essa tecnologia, pelos vários motivos, né? E porque a gente vive de trazer para o nosso consumidor uma qualidade cada vez melhor, né? Que se distancie muito do que ele pode ter na casa dele. Então, economicamente falando, né, que é o tal do pós-Covid, eu não vejo como alguém possa estar hoje, exceto, obviamente, quem já tem projetos em andamento, se preparando para fazer um rollout para o laser. Não, perfeito. Com exceção, obviamente, dessa situação de você trocar só você fazer o upgrade, né? Que pode ser uma coisa viável em função da economia que você tem. Eu não posso dizer ainda se é viável ou não, porque nós não terminamos os nossos cálculos, mas me parece bastante interessante. Mas eu não sei se eu me confundi, Ricardo, mas eu acho que, se você queria saber em relação ao momento pós-Covid, a minha opinião é que não tem ninguém preparado para nada.
Não, perfeito. Eu acho que não existe hoje em dia ninguém preparado pós-Covid, mas nós temos que ter uma consciência de que a evolução tecnológica é iminente, sim ou sim. Sem dúvida, até porque sempre foi uma questão de sobrevivência para o nosso negócio. Nós temos que estar sempre investindo em novas tecnologias, em mais conforto, em experiências, para que o consumidor realmente enxergue a vantagem de sair da casa dele, vir até o nosso cinema e ter ali uma experiência que ele vai lembrar muitas vezes para o resto da vida. Juan, a sua percepção em relação a essa evolução? Olha, eu acredito que a evolução é imparável. A tecnologia não vai deixar de acontecer. Mas tem vários passos prévios que tem que ir acontecendo, né? A tecnologia laser dá umas pequenas diferenças a nível de visualização do que dá o Xenon. E a gente precisa que o talento se adapte a essa nova realidade. Da mesma forma que a gente experimentou a transformação do cinema analógico para o cinema digital e a diferença das cores e da posta em cena dos filmes, que hoje não vemos diferença, e nas primeiras exibições a gente vinha como estranha as projeções digitais. Isso acontece também com laser. No laser temos duas tecnologias. Temos a tecnologia de fósforo e a tecnologia laser pura. Em fósforo, temos o elemento do retrofit, que é substituir uma parte importante do projetor xenon por um elemento de laser fósforo que claramente gera economias, que claramente gera melhora na qualidade e que provavelmente é o primeiro passo. É uma decisão realmente muito particular, mas tecnologicamente já está aqui. Na minha opinião, essa substituição a parte analógica do analógica, a parte de xenon do projetor digital para retrofit é uma possibilidade quando a gente tem avarias importantes e durante essa parada do cinema a gente experimentou, acredito, Claudinei, que vocês também, um monte de problemas em cinemas que ficaram parados e desatendidos durante um período longo. Então, de fato, essa possibilidade de retrofit que acaba gerando todas as economias, mas que tem um impacto de início, não facilita a transformação global, mas sim facilita a transformação pontual em função das avarias que vão acontecendo. Já acabamos a BPF, já acabamos as garantias da maioria dos equipamentos, provavelmente essa é a excusa perfeita para fazer este início da transformação. Ok. Claudinei, como você encara essa situação? Eu acho que a tecnologia, como todos falaram, está aí, não tem como a gente voltar atrás, ela vai acontecer. Talvez ela precise, o Juan falou bem, ela precisa de um tempo, porque, infelizmente, a pandemia deu prejuízo para muitos cinemas. A gente tem muitas salas de cinema quebradas, paradas, sem funcionar hoje, por N motivos, né? Mas eu acho que é o momento agora da gente mudar um pouco o pensamento do exibidor, sabe? Alguns exibidores, eles precisam entender que o cinema, ele é um comércio, ele é uma empresa. E como toda empresa, se você ficar ali acostumado no habitual, no dia a dia, você não vai sair do lugar. E quando vem uma pandemia, quando vem algum tipo de imprevisto, você quebra. Corre o risco até de fechar o seu negócio, como a gente viu muitos setores fechando no Brasil. Então, eu acho que tem que ser ousado. A gente teve aí, semana passada, a abertura de 3 cinemas no interior do Pernambuco, totalmente laser. A gente tem projetos no Paraná de cinema totalmente laser. No Rio de Janeiro, o pessoal está se esforçando. Tudo bem, projetos novos, né? Então, aquela situação, faz a conta, chegou na hora de fechar os números. Olha, é muito mais viável investir um pouquinho mais, mas o meu dia a dia, que é o mais importante, o exibidor precisa aprender a fazer contas do seu custo fixo. Não adianta você comprar um negócio ou ter um tipo de comércio
que o seu custo fixo mensal é muito alto, e você não vai conseguir manter. Então, abrir um novo cinema hoje, você ter uma tecnologia que vai te baratear, você vai ter menos custo durante o mês, né, vai significar um longo prazo mais lucro. A abertura de uma segunda sala, de uma terceira sala, tudo isso começa lá atrás, no projeto, quando você decide abrir uma sala de cinema, talvez fazer reforma, como a gente tem algumas salas que estão sendo reformadas em plena pandemia. Então, tem exibidores que já estão prevenidos, já tem lá o seu caixa que não mexe, que a conta corrente do cinema não é a conta corrente dele, é separado. Quando ele faz isso, ele consegue se programar. Isso eu falo porque me afeta diretamente. Se o cinema não tem dinheiro, eu não trabalho, né? Eu acredito que essa pandemia, ela quebrou, sim, mas ela está ensinando muitos exibidores a olhar com outros olhos, a se prepararem, a saber que eles precisam, eles se reciclarem para cuidar do seu negócio. Não simplesmente ficar parado, esperando que o cliente bata na porta, compre o ingresso e entre para assistir o filme. Hoje você tem que usar a sala para fazer reunião. Agora descobrimos, fiz vários drive-ins, né? A gente descobriu que tem outros nichos que você pode fazer. O que aconteceu dentro do drive-in, você pode fazer dentro de uma sala. Apresentações, a gente teve drive-in que fez apresentação de tratores para os clientes. Você pode fazer isso dentro de uma sala de cinema, você pode reunir seus clientes dentro de uma sala de cinema. Lógico que agora não pode, está reduzido, mas futuramente, né, não ficar ali. O cinema funciona no interior, que é o meu maior público, meu maior cliente, minha maior carteira de clientes. O cinema trabalha 2 sessões, a maioria das vezes, só à noite. Tem o dia inteiro ocioso. Então, por que não buscar alguma coisa para se fazer e aumentar a sua renda, né? Com isso, você vai facilitando. Então, se você oferece uma sala de ponta, uma sala reformada, um equipamento bom, eu acredito que, não sei se eu fugi um pouco do assunto. Não fugiu, não. Eu acredito que isso é interessante. Uma outra coisa que eu escuto muito, aproveitando, só mais um minutinho, aproveitando, eu escuto muito do exibidor que eles precisam de um pouco mais de apoio no caso de Ancine, governo federal e outras coisas mais. Então, talvez uma linha de crédito, sentar com a Ancine e com o BNDES e criar uma linha de crédito pensando no pequeno exibidor. O pequeno exibidor, ele não tem imóvel para dar, ele não tem garantia. Mas por que não o próprio equipamento não poderia ficar como garantia nesse caso? Não sei. Estou indo um pouco além do que eu sei fazer. Desculpa interromper, né? Mas talvez aqui seria bom apontar que a Ancine já reconheceu os equipamentos de retrofit como equipamento que pode ser excepcionado de impostos na importação. Isso definitivamente é uma ótima notícia, que de fato, na minha opinião, deveria se estender para peças de substituição dos próprios equipamentos, né? O custo das peças de reposição dos equipamentos são enormes. Mas, em termos de retrofit, isso já existe e temos alguns dados difíceis de confirmar, porque depende muito da localização onde se instalam os equipamentos, mas as economias que representam em termos operacionais giram acima de 50%. Né? Os períodos de amortização de investimentos desse tipo estão em 4 ou 5 anos, que, na minha opinião, não é... Eu acho que o Juan travou. Desculpa, gente, nos perdimos. Sem problemas. Pode voltar. Pode. Só finalizando, né? A dia de hoje já temos alguns números falando desses 4 ou 5 anos de amortização e de economias importantes que dependem muito do lugar onde se instala, qual é o valor da energia lá, quais serão os custos operacionais e as tipologias de cinemas e de exibidores. Né? Então, não é uma conta simples e única, mas os números definitivamente falam de economias a meio e longo prazo. Sim. Aproveitando o gancho que você acabou de dizer, Rua, eu gostaria de agradecer a Ancine, para a Ancine ter nos beneficiado a todos os exibidores, né, o fato dela ter alocado dentro dos produtos a serem beneficiados pelo Recine
o retrofit. Então, acho que isso possibilitará aos exibidores terem um upgrade dos seus produtos, passando para uma nova tecnologia, sem ter que despender uma quantidade significativa de dinheiro, e dependendo dos casos, como você mesmo mencionou, o caso de que o custo operacional mensal que ele tem para manter o projetor dele com eletricidade, lâmpadas, substituições e tudo mais, seja talvez menor para a substituição pelo retrofit. Ou seja, ele pagará menos mensalmente para poder ter o retrofit do que ele paga hoje em dia para manter um projetor com lâmpada xenon. Eu acho que isso é um ponto importante. Obrigado por você ter trazido este ponto dentro deste painel. E nós temos simplesmente que agradecer mesmo a Ancine, porque isso mostra que a Ancine está mesmo olhando por essa implementação tecnológica, possibilitando a todos os exibidores, sem exceção, poder ter acesso a isso com um custo reduzido, com a liberação, com a isenção dos impostos. Então, gostaria de reforçar isso e agradecer a Ancine sobre isso. Outro ponto. O que vocês acham da preocupação hoje em dia e como nós podemos fazer desse ambiente, dessa mentalidade do eco-peel, do environment, do green? Você acha que existem hoje preocupações pertinentes a esta mentalidade em relação a todo esse sistema de equipamentos que sejam efetivamente green, que sejam efetivamente environment pure? Como vocês analisam isso? Vamos mudar um pouco a situação, vamos começar agora pelo Claudinei, que a gente inverte um pouco. Tá ótimo. Eu acho que tem, como todo comércio, né, tem sempre alguém que está a favor e alguém que está contra. A gente tem que parabenizar, né, e agradecer muito ao Silvio da CNA, que ele montou em Itajubá um complexo modelo que deveria ser usado em vários lugares, totalmente ecológico, o cinema dele. É um padrão fora, 100% laser, reaproveitamento de água, reaproveitamento de luz. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que levar para frente, conversar, apresentar para alguns, porque muitos não têm acesso a isso, né, as possibilidades, mas o caso da energia solar, por exemplo, é uma realidade. Os exibidores, muitos deles têm comentado e têm interesse, sim, em adquirir isso. Então, com essa preocupação que você está citando, então nós, como fabricantes, também temos que nos preocupar em poder oferecer um produto que seja ecologicamente correto, que consuma menos energia, que polua menos, que tenha menos emissão de gás por aquecimento e tudo isso. E é o laser. Exato. Ok. Juan. Aqui claramente, em termos de equipamentos de cinema, voltamos ao laser, e seja puro RGB ou seja híbrido. Voltamos a economias, a melhor energia, menos calor, o ar-condicionado trabalha menos, então as emissões são menores. Porém, eu acho que ser mais verde em cinema é uma coisa muito mais ampla, né? Tem a ver com o uso de plásticos, tem a ver com o uso de própria energia, tem a ver com painéis solares, tem a ver com energia eólica, tem a ver com materiais de construção, tem a ver com restauração, calefacção. Então, é uma coisa mais virada, na minha opinião, na arquitetura e no desejo do exibidor, da organização, da empresa, de ir por esses lados, porque nós estamos vendo movimentos institucionais sérios nessa linha. Então, o que aconteceu até agora mais por um desejo particular que por uma tendência de mercado.
E cada dia mais, algumas dessas experiências que estão dando resultado estão validando essa viabilidade de se convertir mais verde cada dia. Ok. Marcos, sua posição como, em relação ao nosso sistema ecologicamente correto? Eu acho que o ecologicamente correto é uma coisa que está se consolidando cada vez mais rápido agora, né? Como tudo que é avanço, né? Muitas vezes ele surge ainda sem as tecnologias avançam, essa viabilidade econômica acaba chegando e juntando as duas coisas. Eu acho que agora vai estar naquela fase, já estamos na fase, de que muitas vezes, se você não aderir, talvez você venha a ser penalizado, seja pelo governo, seja pelo seu consumidor, seja pelo seu bolso, né? Porque hoje, por exemplo, como a gente falou, não faz mais sentido se você for comprar um produto, comprar uma lâmpada, né? Porque você vai estar pagando ao longo do tempo mais caro para ter um equipamento que não te dá o selo verde, né? Então, hoje, tem muita coisa que já está assim. Esse exemplo que o Valdinei citou realmente um exemplo que a gente deve olhar mesmo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu já ouvi falar muito. Eu acho que é uma iniciativa sensacional que ele fez e que deverá ser copiada por muitos, né? Eu já sei de exibidores que estão investindo em fazendas de geração de energia. Então, também é uma maneira de você ir para essa onda verde e ter resultado econômico com isso. Na Cinesystem, a gente não tem nada ainda muito concreto, mas é uma das nossas prioridades agora para os próximos anos, a gente investir mais e mais nisso. Então, eu acho que assim, é irreversível, né? Assim como é irreversível você ter que priorizar o laser, por conta do que a gente já falou, você vai ter que priorizar outras coisas também, porque faz sentido, né? E além de fazer sentido, se você não fizer, você vai ser penalizado por alguém, né? Seja pelo governo, seja pelo teu cliente, seja pelo teu bolso. Baseado nisso que você falou de penalização, não seria interessante que fosse criado uma espécie de benefício por parte do governo em relação às empresas cinematográficas que aderissem ao ecologicamente correto e fosse feito, por exemplo, um processo gradativo nessa conversão ecológica? Eu acho que sim, especial na geração de energia, que é o segundo maior custo dos cinemas, né? Depois do pessoal, acho que é a energia. E hoje está provado que essas fazendas de geração de energia são um investimento que traz retorno. Eu acho que faz todo sentido se o governo apoiasse não só os cinemas, mas com certeza os cinemas, nessa migração, na energia solares, painéis solares. Porque se nós falarmos dentro do nosso ecossistema de cinema, nós temos uma participação extremamente importante dentro do consumo de energia elétrica, dentro da emissão de gases e tudo. Então, eu acho que essa parte, se nós falarmos só no nosso ecossistema, já é bem interessante que exista por parte do governo um plano de benefícios, de implementação desse sistema. Totalmente de acordo. Ricardo, por favor. Só mais um parênteses. Algumas pessoas talvez não saibam como descartar as lâmpadas, né? E a gente esse é um ponto importante, hein? Isso é uma situação complicada, porque é muito prejudicial ao meio ambiente, né? E as pessoas também. Você se cortar com um vidro, pedaço de uma lâmpada, é complicado. Então, isso, o laser ajuda muito, né?
Você veio com um ponto extremamente importante, né? Porque, desculpe, nós sabemos que existem maneiras apropriadas para o descarte das lâmpadas, e eu não tenho a certeza que todos seguem esse protocolo de descarte de lâmpadas, né? Então, eu sei que, por exemplo, quem faz a prestação de um serviço, como você, como o Juan, como integrador, ou que tenha uma consciência como uma empresa sólida, como Cinesystem, tenham essa preocupação com o descarte das lâmpadas de xenon. Mas acredito que muita gente, como você mesmo comentou, nem saiba de como proceder com este desgaste, com esse descarte das lâmpadas, né? Então, é um processo de orientação muito grande, né? Muito forte, né? A gente, hoje em dia, acho que uma das maiores preocupações que todos nós da indústria temos, né, é em relação a como orientar, como evangelizar o exibidor, o prestador de serviço, o integrador, o fabricante, para que todas estas preocupações possam, de alguma forma, contribuir para qualquer tipo de ação que seja necessária em benefício da humanidade, do planeta, e tudo isso, né? Então, é uma situação que todos estamos... futuro mesmo. Exatamente, você falou bem, Juan, do nosso futuro, né? Olha, se nós somarmos aqui a quantidade de idade que cada um de nós, ou quantos anos cada um de nós já estamos dentro deste ecossistema, a gente pode ver quantas mudanças já foram processadas, né? E a gente vê que a iniciativa é sempre das mesmas pessoas, né? A gente tenta fazer com que isso seja um pouco mais plural, um pouco mais abrangente, mas as resistências que a gente encontra são grandes, né? Você quantos anos de mercado tem com isso? Vou usar as palavras do Juan um pouquinho mais cedo, que a gente estava conversando sobre o Covid. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa. Exatamente. Marcos, eu gostaria que você agora viesse com as suas considerações finais. O nosso tempo já está na linha decrescente, já está na nossa contagem final, então eu gostaria que você, por gentileza, fizesse as suas considerações finais, dizendo da sua contribuição, da sua participação, da sua visão, por favor. Bom, a gente está aqui falando sobre tecnologia, e tecnologia a gente adota quando ela faz sentido, né? Econômico, e para fazer sentido econômico, ela tem que ter um apelo para o nosso consumidor. Eu acho que muitas vezes alguma tecnologia chega meio enviesada, meio fora de hora, né? E, por exemplo, eu acho que as telas de LED, eu acho que são uma coisa que a gente não precisava nesse momento, né? E talvez por isso que elas não estejam evoluindo muito. São coisas que pesam muito, né, para o exibidor, dificulta muito a manutenção, a reposição de peças, mas eu acho que o nosso negócio ele é feito de magia, né? O que a gente faz, na verdade, o que o exibidor faz, o que o produtor faz, o que o distribuidor faz, é criar uma magia para o consumidor. Ir ao cinema não é só um passeio, ele é uma experiência. E uma grande parte da qualidade dessa experiência é a tecnologia que nos traz. Então, eu acho que a Cinesystem sempre foi inovadora, a gente sempre investiu em tecnologia de ponta, justamente para atrair, né, mais os nossos consumidores, gerar mais, aumentar o hábito das pessoas irem ao cinema, fidelizar os clientes, ajudar a divulgar a nossa cultura, e não só a cultura brasileira, mas a cultura mundial, né? O mundo está virando um lugar único
né? Então, acho que é isso. Acho que é, é uma coisa que a gente tem que realmente aderir, tem que estar à frente, tem que estar trazendo para os nossos clientes o que tem de melhor. E eu acho que empresas como a Barco ajudam muito nisso, porque vocês veem como que vocês entendem o Brasil, né? E como que você faz para trazer uma tecnologia que, infelizmente, não é produzida aqui ainda, né? Os cérebros, as grandes decisões ainda são feitas em outros países, mas vocês conseguem ajudar a gente a trazer isso para cá e a tropicalizar isso, né? Então, eu acho que é muito importante para a gente ter um fornecedor de tecnologia tão ativo e importante como vocês. E, Muito obviamente, obrigado. como o Claudinei e o João, que ajudam a traduzir tudo isso para a gente, que é exibidor, né? Seja o cara que tem uma salinha, seja o cara que tem um monte de sala. Porque não é fácil também para o exibidor entender essa tecnologia, aprender a usar, a manter. É complexo, assim, é bem difícil. Então, ter essa equipe toda aqui que traz uma alta capacitação para o nosso setor, é por isso que a gente tem o setor de distribuição brasileiro como um dos mais modernos do mundo. Eu viajo bastante, já fui em muitos lugares. Assim, o nosso cinema não fica a dever a nenhum outro mundo. A gente tem aqui coisas que são espetaculares mesmo. Então, eu acho que é em função disso, dessa motivação que a gente tem aqui para trazer para o nosso cliente, para o nosso consumidor, aquilo que tem de melhor no mundo. É mais do que um negócio, né? É uma paixão. Né? É uma paixão, sem dúvida. É isso aí. Muito obrigado, Marcos. Juan, suas considerações finais, por favor. Eu diria mais que uma paixão, é um vírus que está também em voga nesses dias, né? Vírus que algum dia nos picou e está aí, né? Mas vamos lá, considerações. Eu acho que a tecnologia deveria ser uma ferramenta para melhorar os nossos negócios, no sentido que seja. Pode ser em função da imagem, pode ser em função da imagem da empresa, pode ser em função da qualidade do produto, mas tem que ser uma ferramenta para algum motivo. E eu acho que a nossa obrigação como setor é ir analisando as novas tecnologias que vão aparecendo e, em cada um dos nossos âmbitos, facilitar essa integração de tecnologia. Concordo com o Marcos, estava falando que não todo mundo tem capacidade técnica para analisar que tipo de projetor ou lâmpada, qual é o melhor modelo, ou que tela, qual é o tamanho. E aí a discussão é ampla e variada e a gente tem que colocar da nossa parte para essa discussão ser o máximo de efetiva possível. A gente falava de opções mais verdes para o mercado e depende da indústria que a gente se coloque nesse caminho certo. Provavelmente depende também das autoridades, mas não estou muito confiante nesses momentos de a gente encontrar um caminho por aí. Porém, sim que como indústria, sim que como setor, está nas nossas mãos fazer essas pequenas mudanças e tentar utilizar a tecnologia da melhor forma possível. Lógico que a motivação da economia é o que mais nos move, mas não deveria ser a única. Né? A gente deveria ter um pouquinho mais de empatia com o nosso próprio entorno. E talvez, mostrando-nos como setor mais amável com determinadas coisas, o público acaba nos enxergando também de forma mais amável. Esse seria um caminho que eu gostaria de seguir. Muito obrigado pela sua participação, Juan, e pelas suas considerações. Claudinei. Ricardo, eu vou contar uma pequena historinha. Tá? Quando eu comecei lá atrás no cinema, eu trabalhava no cinema e a tecnologia era carvão. A gente tinha projetores a carvão. Eu vi a entrada da lâmpada xenon, agora estou vendo a entrada do laser, vi a entrada digital, agora estou vendo a entrada do laser no mercado. Eu vi o cinema sair de 2 canais de home theater para 4 canais, para som digital, para sistema digital. Eu vi toda essa evolução acontecer no cinema e toda vez que ela vem impactando. Ela causa medos, ela causa estranheza, tem sempre alguém que vai falar, mas é caro. Mas depois, com o tempo, vai entendendo que é necessário e não é caro. É evolução, né? Se não fosse a Barco,
e o Thierrys, né? A gente não teria essa quantidade de cinemas que a gente tem hoje no Brasil, porque, infelizmente, quando os Estados Unidos mandou mudar o sistema de película para digital, o Brasil não tinha condições nenhuma de bancar os equipamentos. E graças ao Thierrys, ao VPF e à Barco, porque quem não sabe, a Barco botou dinheiro na frente, a Barco entregou os equipamentos para receber depois. E isso foi justamente pensando no pequeno exibidor, que é o cara que precisava do equipamento, que não teria condições. E casos como o Marcos mesmo, que eu trabalhei com o Marcos lá atrás, quando o Marcos estava começando. Né? Olha a evolução que a Cine System se tornou, porque é uma empresa que sempre foi atrás de tecnologia, sempre se preocupou em oferecer o melhor para o seu cliente. A nossa função, a minha função, e eu sigo isso do meu mentor, né, do seu Hugo Canterus, quem não sabe, eu comecei com ele, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Foi aonde eu me tornei o profissional que eu me tornei. A nossa obrigação, o que eu aprendi com ele, é que eu sou o último recurso técnico do cinema. Então eu tenho que resolver o problema do cinema. E a gente tem que chegar no cinema com um pacote pronto, porque o exibidor está lá no interior, quietinho, não tem acesso, e eu tenho que apresentar para ele qual é a melhor opção, qual é o melhor custo, através dos integradores, como o Juan, como alguns outros que a gente tem no mercado. Né? Então, eu acho que a tecnologia, ela já aconteceu. O Brasil hoje, a gente não pode ser omisso, né? Tem 3.500 salas, pode ter muito mais, se houver um entendimento diferenciado, se houver realmente um pouco mais de respeito da parte de distribuidoras, da parte de governo, em relação a alguns exibidores, porque tem muito exibidor pequeno e médio que quer crescer, que tem vontade, que é empreendedor, assim como a próprio Marcos Barros, que está aí do lado, que começou com 2 salinhas de cinema e está aí hoje essa potência que é hoje. A gente pode ter muitos mais Cine System por aí, só precisa de oportunidade. E nós, junto, a Barco está aí também hoje oferecendo uma tecnologia, a novidade boa, né? Que agora a gente ficou sabendo que tem Recine em cima disso, então o custo caiu bastante. Não pode ter medo. Tem que aceitar. Te agradeço muito pelas tuas palavras e, de fato, a gente sente orgulho de ter participado com todos, né, dessa fase de implementação do VPF, dessa fase de conversão para o digital. A gente só conseguiu fazer isso porque nós tivemos parceiros que foram extremamente, como é que eu vou explicar, extremamente envolvidos, extremamente cúmplices dessa nossa participação, você, Flávio, Thierrys, Juan, quer dizer, todos que estiveram envolvidos, Luiz Fernando. Por quê? Porque nós estávamos visando, na época, e como estamos visando hoje, né, o progresso do mercado cinematográfico. Né? Eu acho que isso é o que todos os exibidores buscam, os integradores, os prestadores de serviço, eles buscam uma situação de estabilidade, uma situação de respeito em relação ao mercado que nós trabalhamos e, principalmente, o foco em fazer com que este mercado se profissionalize cada vez mais e, como vocês comentaram durante o nosso painel, que o cinéfilo ele tenha prazer, ele tenha atrativos para ir ao cinema, não só pelo filme, mas por uma condição de qualidade da imagem, qualidade do som, qualidade da sala, qualidade do serviço e a segurança de poder usufruir de um ambiente onde ele tenha a certeza que ele vai receber o melhor daquilo que a indústria possa oferecer para eles. Então, gente, eu acho que só tenho a agradecer a vocês. Marcos, muito obrigado. Juan, muito obrigado. Claudinei, fantástico, muito obrigado. E deixo aberto para qualquer consideração que queira ser feita. Se não, um abraço a todos.
Obrigado, obrigado. Ricardo, Um você abraço a todos. e aos colegas aqui. Um grande abraço para todo mundo.